Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro. E vamos diretamente para a Bahia, Luiz Eduardo Magalhães. Vamos conversar com a presidente do Sindicato Rural lá do município, a Gleice Kelly Fontana, que vai contar um pouquinho para a gente de como que está a situação do milho por lá e também dos avanços em relação ao sorgo. Seja muito bem-vinda, Gleice. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho sobre o agronegócio aqui da região Oeste. Ô Gleice, me conta um pouquinho como está a safrinha de milho por aí. Antes da gente entrar ao vivo, você comentou que teve um aumento bastante expressivo da área. Isso, o produtor rural aqui tem trabalhado muito com rotação de cultura, e o milho tem sido uma das culturas que ajuda nos ajuda a fazer esse melhoramento do solo com rotação de cultura e para poder também minimizar um pouco algumas pragas que ficam durante o período de seca. E Gleice, esse aumento de área, ele teve também alguma questão em relação aos preços que antes se via para a saca de milho, que hoje, né, caíram drasticamente quando a gente pega lá da implantação da safrinha até agora, houve uma queda muito brusca. Essa questão do preço também influenciou nesse aumento de área? Com certeza. A gente se animou ano passado, né, com os preços bons do milho, e aí houve um aumento, sim, de produção. Por exemplo, a área de milho aqui, nós tínhamos 190 mil hectares, aumentou para 220 mil, a área de milho sequeiro, e a área de milho irrigado de 37 para 40 mil. Também tivemos um aumento no sorgo, e a gente tem percebido, assim, que esse ano tá meio difícil de fechar as contas. Depois dessa queda aí do preço, a gente esperava um preço melhor e a gente está começando a fazer contas de novo. E Gleice, pensando então nesse aumento de área, quanto que deve ficar a média de produtividade? Ela está em linha com o que se via anteriormente aí no município de Luiz Eduardo Magalhães? O ano passado, no sequeiro, nós tínhamos em torno aí de 170 sacas de soja por hectare. Esse ano a gente vai ter um aumento aí para 180. E na área de irrigada a gente não está vendo muito aumento na produtividade, ela vai permanecer o que estava ano passado, né? O que a gente tem ouvido aqui, alguns especialistas preocupados também com a questão da cigarrinha na região, e então é umas coisas que a gente está trabalhando e pesquisando aí, maneiras de poder realmente ter um aproveitamento melhor aí em relação ao milho, e também agora entrando muito forte o sorgo na região. Nós estamos aqui na região com algumas cultivares que têm inovado, que não temos mais a proteína o tanino, e isso também tem facilitado a venda para a ração animal. Então, eu acredito que o sorgo, por ser uma cultura que custa um pouco mais baixo, talvez ela ganhe um pouco mais de força para o próximo ano. E Gleice, olhando para essa questão da cigarrinha, como que foi o impacto então dessa praga nessas lavouras de safrinha? Em média, quantas entradas o produtor precisou fazer para ter o controle ali dessa situação? Olha, eu não sei te precisar a quantidade de entradas, mas a gente, nas pesquisas que a gente tem feito, inclusive a gente tem, até eu comentei com você, um dos grandes nomes aqui da região da pesquisa é o Celito Breda, e ele tem nos informado aí que tá sendo bem impactante, muito impactante, inclusive ele está preocupado até com a possibilidade de perda de tecnologia por conta da incidência da cigarrinha. E Gleice, olhando para esse conjunto, a gente tem esse aumento de área, temos essa produtividade que está em linha com o que vem vindo, né, nos últimos anos aí no município. Como que fica a questão da relação de troca com os custos de produção? Porque também pensando para além, né, do que se gasta ali para implantar a lavoura, a gente pensa na cigarrinha, né, no manejo que tem que fazer, nas aplicações, isso tudo aumenta o custo. Então, como é que está a relação de troca, né, numa média de produtividade que se tem de 180 sacas por hectare na região, nas áreas de irrigação, de sequeiro, perdão, e 190 na irrigação? Pensando nisso, com os custos de produção, quantas sacas precisariam para pelo menos cobrir esses custos?
que se tem falado hoje, claro que varia, depende muito do produtor, da sua organização e de quanto ele conseguiu fazer o custo para a safra passada. Mas hoje ela está girando em torno de 220 sacas, então o produtor tem pensado em segurar o milho para tentar pelo menos equilibrar, né? Hoje, com a nossa produtividade e com o custo, não fecha a conta. E Gleice, quando se olha para a questão logística, a soja que foi colhida anteriormente, foi possível escoar boa parte dessa soja ou não? Porque como os preços caíram também, e conversando com agricultores, né, de todo o Brasil, que isso que a gente faz aqui no Notícias Agrícolas, a gente percebe que existe muito esse problema de armazenamento e logística, porque o preço caiu a soja, não se vendeu boa parte dos volumes, essa soja ainda está nos armazéns, e aí a hora que vier esse milho que vem uma safrinha cheia, vai fazer o quê? Como é que está essa preocupação de vocês aí em relação ao armazenamento e logística? É um problema muito sério, questão de logística aqui para a região, armazenamento. Muitos produtores já vêm investindo em silos e outras também, silo bolsa tem sido uma opção aqui para a região, mas a gente sabe que isso vai impactar sim. E muitos produtores, às vezes, acabam forçando uma venda por falta de estrutura, de logística, de onde armazenar. Então, são coisas que a gente espera que daqui para frente o governo incentive cada vez mais o armazenamento, a questão também de ferrovias para poder escoar esse produto mais facilmente e que também, de repente, venha alguma coisa para nós aí em relação ao preço do milho, né, para que a gente possa fechar as contas. Mas a gente está ainda na expectativa para ver o que vai acontecer com as próximas políticas econômicas agora. Até porque a questão do armazenamento, se você tem que pagar por ele, se você não tem o armazenamento próprio ali, aí aumenta ainda mais os custos, né, de uma forma geral, né, Gleice? Certeza. A gente sempre comenta que aqui na nossa região algumas coisas são ainda impactantes no custo, que é a energia, né? Nós ainda temos falta de energia aqui na região, a gente precisa melhorar a questão de distribuição e também a questão de armazenamento e a logística de transporte. São alguns gargalos aqui da região, mas eu acredito que agora a gente vai ter um direcionamento também para isso, para melhorar com financiamentos, com investimentos nessa área. E o produtor, o que ele precisa fazer, ele tem feito, né? Então, a gente percebe que a nossa região aqui é uma região que busca muita tecnologia, desenvolvimento e novas técnicas aí para poder minimizar os custos e poder ter uma produtividade maior para poder fechar as contas no final. Certo. Gleice, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vinda. Estou à disposição. Uma boa tarde para todos. Tá, então estivemos com a Gleice Kelly Fontana, que é presidente do Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia, nos contando a respeito da situação da safrinha de milho por lá, que já está sendo colhida, ainda existe alguma parte que não passou pelo processo de colheita, já existe uma expectativa de média de produtividade, áreas de sequeiro devem render em média 180 sacas por hectare e as áreas irrigadas em torno de 190 sacas por hectare, em linha com o que foi na safrinha do ano passado. Um dos pontos que preocupou o produtor durante o desenvolvimento do milho foram os ataques da cigarrinha do milho e agora o que preocupa também é a questão do preço. De acordo com a Gleice, as contas não vão fechar porque se colocar essa média de produtividade frente aos custos de produção, para se conseguir empatar os custos, deveria ter uma produtividade de 220 sacas por hectare. Ou seja, o produtor, nesse momento, com os atuais preços de venda, não vai conseguir fechar a conta. Então, ele vai segurando ali o produto, vai vendendo aos poucos, conforme vem a necessidade. A Gleice, inclusive, fala da questão do armazenamento, que também é um problema lá na região de Luiz Eduardo Magalhães, como a gente vê em outras regiões do Brasil também, que nós trazemos essas informações para vocês, que tem produtor que às vezes acaba até forçando a venda porque não tem onde armazenar o produto. Muitos produtores já investindo em silo bolsa, mas também tem essa questão de acabar vendendo pelo preço que está, por não ter como armazenar e também porque o armazenamento muitas vezes é pago. Antes de encerrar, eu queria deixar um recado para você, produtor rural que nos acompanha. O Notícias Agrícolas promove esse ano a 3ª edição da Melhor História de um Agricultor, um concurso que você pode participar mandando um vídeo aqui para a gente no Notícias Agrícolas, um vídeo que pode ser gravado com o seu celular mesmo, assim,
Na horizontal, você manda um vídeo contando sobre a sua história, sobre como a sua produção chegou até aqui, seja ela qual for, seja na área da pecuária, seja na área de plantio de grãos. Conte a sua história, ajude a gente a trazer para o público, então, essa história do Brasil que produz. Então, você entra lá no nosso site, noticiasagricolas.com.br, vai ter o nosso menu, você vai lá em especiais e já vai aparecer ali, melhor história de um agricultor. Você entrando ali já vai ter todas as instruções, tudo direitinho para te guiar, para que você possa mandar o seu vídeo para a gente. Ou se você entrar também no Instagram do Notícias Agrícolas, @Notícias Agrícolas, também vai ter lá todo o caminho certinho para que você possa participar desse concurso. Tem prêmios incríveis e, claro, contribuir com a gente, né, e trazendo essas histórias que sempre são muito enriquecedoras, tá certo? Então eu termino por aqui, já tem mais informações para você. Fique ligado! Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.